o nosso tema nessa noite, ele é: por que o homem é dominado pelo pecado? Por que o ser humano, ele é dominado pelo pecado? Então nós vamos fazer 3 reflexões. Eu quero te dar a 3 perguntas para nós começarmos a entender isso, porque na verdade assim, as pessoas são dominadas pelo pecado. O pecado, ele passa a dominar o mundo e a espécie humana a partir daquilo que acontece lá no Éden, a partir daquilo que acontece com Adão e Eva, e nós vamos estar olhando isso aí. Então, a primeira pergunta que fazemos é: o que é pecado? Quais as consequências do pecado e como se livrar do pecado? Então, é isso que Deus quer ministrar ao teu coração para edificar e consolidar você nessa noite. Então, precisamos nos lembrar, e quem não sabe, vai então entender e aprender o que é pecado, quais as consequências do pecado e o mais importante. Porque de que adianta você saber o que é pecado? De que adianta você saber quais as consequências do pecado se você não ganhar força para vencer o pecado ou para se livrar dele? Amém, amados? Então vamos estar vendo isso aqui. Então, eu quero primeiro trazer uma definição de pecado. Queremos trazer várias definições de pecado e, na verdade, nós queremos trazer várias definições ainda nessa ministração de pecado, mas só para nós iniciarmos, introduzirmos esse assunto, e eu gostaria muito que você não apenas aprendesse, mas que você trouxesse essa palavra como uma palavra viva ao teu coração. Que você trouxesse essa palavra como uma palavra que pode transformar você. Nós precisamos ser transformados de glória em glória. Nós precisamos ser transformados de estação em estação. Nós precisamos ser transformados diariamente. Nós precisamos estar aumentando o nosso nível. Amém? Essa é a nossa carreira cristã. Essa é a nossa carreira espiritual. Que a gente se torne a cada dia melhores, que a gente se torne a cada dia mais comprometidos com o propósito de Deus. Que estejamos cada vez mais comprometidos com aquilo que Deus quer, com aquilo que Deus requer de nós. Então, pegando aqui, inicialmente, uma definição de pecado, poderíamos falar que o pecado ou a pecaminosidade é a condição na qual a humanidade se encontra, que a separa de Deus e a conduz a um estado de morte. Você poderia falar: não, mas isso que é pecado? Estou falando que essa é uma definição para nós discorrermos, porque senão, se falássemos assim, pecado é matar alguém, pecado é odiar alguém, pecado é se prostituir. Ora, nós, até mesmo aquelas pessoas que não têm uma vida religiosa, até mesmo aquelas pessoas que nunca entraram em uma igreja, elas têm a noção, elas têm esse senso de que tais coisas são ruins, são erradas. Trair, matar, fazer a maldade para os outros, todos têm. Ou quase todos têm. Então, a definição de pecado, nós vamos ver ao longo desta ministração mais algumas definições. Nós vamos entender um pouco mais sobre o pecado. É óbvio que em uma ministração rápida como essa, jamais poderíamos fechar esse assunto. Aliás, precisaríamos de dezenas de ministrações se quiséssemos tentar encerrar esse assunto, não é? Mas a ministração ela vai servir para que a gente possa avançar um pouquinho no assunto, conhecer um pouquinho mais o assunto, porque conhecendo a gente consegue ter mais força e domínio sobre ele. Amém? Então, o homem, o ser humano, ele encontra-se em um estado de pecado, em uma condição de pecado que não depende do que ele faça, não depende do que façamos. O pecado, ele tomou conta da espécie humana, como, na verdade, eu gosto muito de falar isso, é uma questão genética. Quando Adão e Eva pecam, eles então
deixam por herança, deixam-nos como herança o gene do pecado. Então a gente herda o pecado, a gente herda na nossa carne o pecado. Então, muito mais do que eu faça, do que você faça, muito mais do que aquela pessoa que cometeu o homicídio, do que aquela pessoa que cometeu um adultério, do que aquela pessoa que vive mentindo, muito mais do que o que nós fazemos. O pecado, ele é uma condição, um estado. O pecado não é aquilo que a gente faz. O pecado é a condição na qual a gente se encontra. Quem entendeu, diga amém. Então nós vamos concluir o seguinte: nós já nascemos sob o pecado. Nós já nascemos pecadores. Porque o pecado, ele não é simplesmente o que eu deliberadamente faça, mas o pecado é a condição, a situação, o estado no qual eu me encontro, independentemente do que eu decido, do que eu penso e do que eu faça. Então, toda a humanidade, ela está nesse estado, no estado de pecaminosidade. Quem entendeu, diga amém. A partir dessa reflexão, e lembrando que o pecado, ele nos conduz a um estado de morte. E por que há um estado de morte e não simplesmente a morte? Porque sabemos que existem 3 tipos de morte. Sabemos que existe a morte física, né? O desencarnar, o expirar, não é? O voltar ao pó, porque do pó fomos tirados. Existe o pecado, existe a morte espiritual, que é a separação de Deus, e existe a morte eterna. Então tem a morte, que é o expirar, a morte, vamos chamar de morte física, temos a morte espiritual e a morte eterna. A morte física, né, expirar, é exatamente quando nós, né, desencarnamos, usar uma expressão que os espíritas usam, mas é realmente sair do corpo físico, não é? É o corpo voltar ao pó. Existe a morte espiritual, que é aquela em que o homem está separado de Deus, vivo, andando, falando, mas ele está separado de Deus. Ele não tem relacionamento com Deus. Está morto espiritualmente. E o terceiro tipo de pecado, de morte, melhor dizendo, é a morte eterna. É quando eternamente as pessoas que não estão segundo a vontade de Deus, elas passarão a eternidade agonizando no sofrimento eterno. É a morte eterna, tá? Então, o pecado nos conduz a um estado de morte. Seja a morte física, seja a morte espiritual e seja a morte eterna. O pecado, ele é uma herança adâmica, como nós falamos. Então, Adão, ele deixa para nós essa herança, a herança do pecado, uma herança genética. O gene do pecado, ele nos acompanha, ele acompanha a espécie humana. O pecado também aliás, vamos falar sobre o estado de pecado e a prática do pecado. Então, como nós falamos inicialmente, o pecado, não importa o que você faça, não importa o que você decida, não importa o que você sinta, o pecado, ele é uma condição, ele é um estado. Nós nascemos em pecado. Nada fizemos, somos lá um bebezinho, não é? Mamando mamadeira, quer dizer, antes da mamadeira, né? Mamando lá no seio, no peito da mãe, mas já está ali em pecado. O que aquele bebezinho fez? Nada. Qual foi o pecado do bebezinho? Nenhum. Chorar? Então meu filho está chorando muito, não me deixa dormir de madrugada. É um pecado isso, não deixar a mãe e o pai dormir de madrugada chorando. Não. O bebê não fez nada, não cometeu nenhum tipo de pecado, mas ele já nasce debaixo do pecado, já nasce sob o pecado. Quem entendeu, diga amém. Então, todos nós, né, nascemos sob o pecado. É diferente de cometer pecado. E todos nós que nascemos em um estado de pecado, preste atenção, todos nós que já nascemos em um estado de pecado, além disso, cometemos os nossos pecados
deliberadamente. É quando a gente decide pecar, ou quando a gente simplesmente, por não conseguir conter os nossos impulsos, não conseguir conter os nossos desejos, a gente acaba pecando. Então foi um ato. Nós cometemos o pecado. Então não é apenas ter nascido no pecado. Nós agora também deliberamos pecar. Decidimos pecar. Decidimos não nos livrar do pecado. Né? Aquele que adultera, aquele que rouba, aquele que mente, aquele que inveja, e por aí afora, aquele que não está no centro da vontade de Deus. Porque ele decidiu, ele deliberou pecar. Quem entendeu, diga amém. Então, nascemos em pecado, mas também cometemos o pecado. E o pecado tem o significado de erro de alvo, de perda do objetivo. Então, a palavra pecado, seja ela no hebraico, seja ela no grego, ela sempre tem uma conotação, ela sempre tem um significado de errar o objetivo, de errar o alvo, de perder de vista o objetivo. É como quando alguém sai por um caminho para chegar a um determinado lugar e no meio do caminho se distrai com alguma coisa. Então a pessoa tinha um alvo, tinha um objeto, um objetivo, tinha um propósito. Está no caminho do seu alvo, do seu objetivo, do seu propósito, mas alguma coisa que lhe chamou a atenção e a pessoa ela fica olhando para o seu alvo, mas olhando para a sua distração. Olha para o alvo, mas olha para a distração. E, de repente, ela sai do caminho. Ela se desvia do seu propósito. E ela vai pelo caminho de alguma coisa que lhe distraiu. Então, o pecado é errar o alvo determinado por Deus. Pecar é andar fora do propósito original de Deus. E foi exatamente o que Adão e Eva fizeram. Nós vamos ver isso mais um pouquinho durante essa ministração, ok? Então, você entendendo um pouco o que é o pecado, que o pecado é uma condição, um estado em que a humanidade se encontra, independentemente do que ela tenha feito ou não, ela herda esse estado pecaminoso, né? Ele é uma herança adâmica, e ele tem o significado de errar o alvo, amém? Dito isto, nós vamos ler aqui Salmo 51:5, que embora se atribua à situação específica de Davi, mas Davi, em um contexto espiritual, ele está indo muito além da sua experiência. Quando Davi está ali arrependido pelo pecado que ele cometeu, pela morte de Urias, né, um dos seus mais valentes soldados, né, e no seu adultério com Betseba, ele está ali arrependido, ele está orando, fazendo a sua confissão, fazendo a sua oração de confissão, de pedindo perdão a Deus. E ele vai, então, no versículo 5, eis que em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Muito além do que objetivamente o que a mãe de Davi comete ao gerar Davi, que ainda é uma discussão, né, teológica sobre o que aconteceu exatamente quando ela gera Davi, independentemente da situação particular de Davi. O que Davi está trazendo para nós é uma revelação do Espírito, né, em todo o contexto bíblico a gente vai poder ver isso, de que nós, como eu falei, já nascemos no pecado. Em iniquidade fui formado e em pecado me concebeu minha mãe. Só Davi? Não. Então não é o ato do pecado que gera o filho, mas nascemos herdando o pecado dos nossos pais, dos nossos antepassados. Então nós fomos feitos em pecado. Lá em Romanos 5,12, Paulo diz o seguinte: pelo que, como por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Então, quem introduz o pecado no mundo? Adão, o primeiro Adão. E Adão passa geneticamente isso para nós. A semente do pecado está na humanidade. A semente do pecado está em nós. Um homem, Adão, o pecado entra. E pelo pecado, a morte. Porque o pecado nos leva, nos conduz à morte. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho, quando formos falar sobre as consequências do pecado. Assim também a morte passou a todos os homens. A alguns homens. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, alguns pecaram. Meia dúzia pecaram. 10% pecaram. Quantos pecaram? Todos é muita coisa, né? Pois é, todos pecaram. Existe alguém que não tenha pecado? Não, todos pecaram. Porque todos nascem sob a égide do pecado, sob o domínio do pecado, com a herança ética do pecado. O pecado de Adão e Eva consistiu em não aceitar a suficiência de Deus. E agora paramos para uma reflexão. Vamos ler isso de novo e você vai entender algo. Preste muita atenção no que você vai entender agora. O pecado de Adão e Eva consistiu em não aceitar a suficiência de Deus. Qual foi o pecado de Adão e Eva? Quando Satanás começa a induzir Eva a comer do fruto que Deus disse, não o coma. Quando Deus dá tudo para eles, e principalmente a presença de Deus, o relacionamento com Deus. E Eva, então, ela começa a desejar a única coisa que Deus havia falado: não toque nisso. Não coma disso. E Eva vai dando ouvidos ao que Satanás, pela serpente, fala. E come e traz para Adão, e Adão também come. O que Adão e Eva estão fazendo? Adão e Eva estão se rebelando, porque pecado, também uma outra definição de pecado, é rebelião. Uma outra definição de pecado, rebelião contra Deus. Eles estão se rebelando contra a suficiência de Deus. Vem cá comigo nessa reflexão que ela é extremamente importante para você. Sabe quando você sente a presença de Deus? Quando você está ali orando, adorando, seja em casa, seja na igreja, e a presença de Deus vem e te enche. Naquele momento, tudo perde o sentido. Porque quando a presença de Deus, ela vem em nossas vidas, realmente tudo perde a sua razão, o seu sentido. Nós queremos cada vez mais essa presença maravilhosa na nossa vida. Sabe por quê? Porque Deus é suficiente na nossa vida. A intimidade, o relacionamento com Deus é suficiente para nós. Sabe por quê? Nós viemos de Deus. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Éramos apenas um boneco físico de barro. Mas quando Deus sopra ou assopra em nós o fôlego, o seu ruar, né, o seu fôlego de vida, o seu espírito em nós, passamos a ser alma viventes, passamos a ter vida. Essa vida que nós temos, que nos anima, que nos dá, não é, que nos faz nos mover, pensar, sentir, realizar, criar, desenvolver, tudo isso é o fôlego que vem de Deus. É o hálito de Deus em nós. Então, amados, a nossa origem é Deus. Amém ou amém? A nossa origem é Deus. Então, Deus nos satisfaz. Deus nos é suficiente. É por isso que quando o Espírito de Deus, quando a presença de Deus nos envolve, nos enche, a gente
perde o desejo por qualquer outra coisa. Aquele momento em que nós somos cheios de Deus, a gente chora, a gente fala em línguas, a gente esquece de tudo à nossa volta, a gente quer mais e mais e mais de Deus. Sim ou não? Sim. Porque essa ligação direta com Deus nos é suficiente. Adão e Eva, eles tinham a suficiência de Deus na vida deles. De que mais eles precisavam? De que mais? Mas quando ela começa a desejar, a única coisa que Deus fala, olha, isso aí não é para você. Quando Eva começa a desejar, a única coisa que Deus diz, olha, não toque nisso. Ela está se rebelando contra essa suficiência. É quando você, que sente a presença de Deus, que chora, que se emociona, que sente algo impactante, transformador, aí você começa a receber convites. A sua atenção começa a ser desviada. Pô, vamos ali, tem uma balada ali, vamos lá. Ah, vamos curtir um pouquinho. Ah, cara, vamos ali, vamos tomar uma ali. 1, 2, 3, 4, 10, 20. Não é? Litrão, não é? O que mais? Latão. Não é? Ou quando aquela bonitona começa a se insinuar. Não é? E por aí afora. Então, a gente está saindo de um estado de suficiência onde Deus nos é suficiente, onde a presença dele, a glória dele nos enche e a gente começa a se desviar, a perder o foco, a perder a direção, a perder o alvo, a perder o objetivo. Então a gente, em vez de seguir no nosso alvo e objetivo, a gente se desvia por alguma coisa que nos distraiu à beira do caminho. Quem entendeu, diga amém. Então Adão e Eva, eles fazem isso. Eles têm toda a presença de Deus, mas eles vão buscar algo mais, como se alguma coisa mais valesse a pena. Como se Deus não fosse o suficiente na vida deles. E quantos de nós que às vezes achamos que Deus não nos é suficiente e vamos nos desviando por um caminho de pecado, por algo a mais, por um desejo a mais, por alguma coisa a mais que buscamos. Então esse foi o pecado de Adão. Não aceitar a suficiência de Deus e achar que havia algo mais para eles fora de Deus. Pecado é buscar alguma coisa para nós fora de Deus. Quem entendeu, diga amém. De novo, pecado é buscar alguma coisa para nós fora de Deus.